igreja. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Você pode dizer aí para o seu irmão do seu lado: Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. A palavra de Deus diz para nós que ela é como um fogo, né? Como o pastor começou lendo aqui em Jeremias 23, 29. Na verdade, esse versículo, Deus está perguntando, não é a minha palavra como fogo, como um martelo que esmiuça a pedra? E o fogo, ele faz algumas coisas, né, irmãos? O fogo, ele queima aquilo que é perecível. O fogo, ele limpa, ele purifica. Muitas vezes as pessoas usam as queimadas para limparem, né, os terrenos, os lugares. Por quê? Porque o fogo irá queimar tudo aquilo que não presta, aquilo que não tem utilidade. E a palavra de Deus, ela nos fala que Paulo, ele nos orienta a construir sobre esse fundamento que é Cristo, de forma correta. Ele fala que nós, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, construirão sobre esse fundamento, porque não há outro fundamento a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse fundamento, ele precisa, então, algo ser construído em cima dele. Cada um de nós, membros do corpo de Cristo, construiremos algo. E ele fala, se alguém construir ouro, pedras preciosas, prata, feno, madeira. Ele fala que palha, o fogo virá e provará cada obra que for construída. O fogo irá provar as obras construídas sobre esse fundamento, porque a palavra de Deus é o fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Ele é aquele que purifica. A palavra dele ela é refinada no fogo para trazer aquilo que é precioso, para trazer aquilo que é eterno, para gerar aquilo que é duradouro nas nossas vidas. Por isso nós precisamos olhar bem, como Paulo diz, olhem então muito bem como cada um de vós edifica sobre esse fundamento. É preciso uma atenção da nossa parte, é preciso que nós, cada um de nós, olhemos com atenção como estamos construindo sobre esse fundamento, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque não podemos construir da nossa forma, não podemos construir a nosso modo. É necessário que esta construção, esta obra seja feita a modo e do jeito de Deus. A gosto do Senhor, da forma que Ele deseja. Esta obra precisa ser construída, então, em cima da sua palavra, porque a palavra virá como um fogo para provar cada obra. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui, você está aqui nesta noite, hoje é noite de Santa Ceia, a ceia do Senhor, e nós precisamos parar e pensar como estamos construindo. Lá em Gálatas 5, versículo de número 1, Paulo ele fala para nós que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele ainda diz, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Às vezes usamos muito esse versículo para falar sobre o jugo desigual, quando duas pessoas querem, né, se unir em casamento ou entrarem em um relacionamento. Embora isso também é uma verdade, mas ele está falando de algo muito maior aqui. Ele está falando de que agora, quando nós nos tornamos novas criaturas, nascemos de novo em Cristo Jesus, é necessário que nós venhamos a permanecer nesse lugar de liberdade que Ele nos deu, que Cristo nos deu através do seu sangue, através da fé nele. Nós precisamos permanecer neste lugar, livres. Amém? Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus, ele nos ensina todas as coisas, porque a palavra aponta para ele, nos ensina porque a palavra diz que nós devemos andar como ele andou. Devemos viver para ele, porque aquele que morreu por todos, agora se faz necessário que todos aqueles por quem ele morreu, vivam para ele. Nós somos chamados a viver para ele e andar em novidade de vida, dia após dia. Isso não acontece uma vez somente quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, mas isso acontece diariamente. Porque todos os dias a misericórdia e a bondade do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Todos os dias Ele nos dá o sol, Ele nos dá o alimento, Ele nos dá as provisões. Ele é bom, Ele é misericordioso. E é necessário que nós, então, reconheçamos a grandeza, a bondade e a misericórdia do nosso Deus para andar em fidelidade e em aliança com Ele. Só que existem, nós sabemos, barreiras e intenções malignas e a obra da carne, que muitas vezes nos tentam barrar, nos impedem de chegarmos mais perto do Senhor ou de avançarmos e de andarmos como Ele nos chama a andar nas pegadas dEle. E nós precisamos, então, de tempos em tempos, irmãos, rever a nossa postura, rever as obras que nós estamos construindo no Senhor. Se há algo que barra o mover de Deus, se há algo que está nos fazendo estacionar ou até mesmo nos submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós precisamos analisar isso. E a palavra de Deus, que é o fogo que purifica, é quem nos trará clareza nessa análise. É a palavra de Deus que purifica todas as coisas, que nos mostra, que nos ensina. A palavra dele que é viva, poderosa e eficaz. Que é como uma espada de 2 gumes que penetra no mais profundo a ponto de dividir almas, juntas e medulas e discerne as intenções do nosso coração. É a palavra dele quem fará isso por nós. Por isso é tão necessário e importante que nós vivamos em comunhão com a palavra de Deus. Porque Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é o verbo, ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é a palavra. Sem ele, nada do que existe, existiria. Amém? Você crê nisso? Essas são as mensagens da palavra de Deus. São textos que você encontra na palavra de Deus. Nós precisamos nos encher cada vez mais dessa graça, dessa palavra. Nós precisamos conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Deus, ele fala para nós, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre isso, que algo que o Senhor me deu numa madrugada dessas em oração. E eu quero compartilhar com você porque o Senhor realmente me apontou para isso. O louvor todo me apontou para isso. Deus é bom, irmãos. Nós não combinamos, né? A gente não trocou. Eu estava em casa terminando a palavra, o pastor nem sabia o que eu ia pregar. Então, nós cremos nisso. Há um mesmo Espírito. O Espírito é um só. Se você esteve em comunhão com Deus hoje, durante todo o seu dia, você sabe o que Deus irá falar nesse culto. Porque o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Agora, se nós nos enchemos de internet, de coisas do mundo, de filmes, de entretenimentos, dificilmente vamos ouvir a voz do Espírito, porque os nossos sentidos podem estar cauterizados. Estamos intertidos, assim como Marta. Será que estamos assim? Espero que não, né? Espero que todos nós estejamos em plena comunhão com o Senhor e saibamos aquilo que Ele quer falar conosco. Porque Deus, Ele nos ensina na sua palavra. Então eu quero falar com você nessa noite e nessa noite de Santa Ceia, né? Nesse dia em que nós vamos cear, como aprendendo a ter uma vida emocional saudável. Sabe por quê? Porque a nossa alma, as nossas emoções, a sede da nossa alma, ela faz com que o curso da nossa vida seja estabelecido. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que desce ao nosso coração, aquilo que praticamos,
irá guiar todo o curso da nossa vida, irá determinar aonde será o nosso ponto de chegada. Até onde chegaremos? Que tipo de cristão seremos? E quando nós falamos sobre isso, eu não posso deixar de falar com vocês sobre como lidar com um sentimento chamado orgulho. Esse sentimento, ele nasceu no céu. Lúcifer. Lá em Isaías 14, a partir do versículo 12, do 12 ao 14, a palavra de Deus nos diz que ele caiu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Põe na NVI para mim, esse versículo 14. NVI. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Olha o desejo do coração desse querubim, desse anjo ungido. Lúcifer. Ele era Lúcifer, anjo de luz. O significado desta palavra, desse nome, anjo de luz. E ele era aquele que regia nos céus algo maravilhoso, porque ele reinava sobre as nações, ele debilitava as nações, como nós lemos. Mas a palavra está nos dizendo que certo dia no seu coração nasceu um desejo, um orgulho. Porque o que é o orgulho? Se não acharmos que somos melhores que as outras pessoas. O orgulho não é aparente, ele é interno. Ele irá se manifestar, mas ele está dentro, ele está na alma. Ele falou, no meu coração. No meu coração. Eu pensei, eu vou subir no mais alto lugar. E eu vou ser como Deus. Ele desejou fazer algo, e ele desejou estar acima de Deus, ser como Deus, ser Deus. Esse sentimento de orgulho, ele fere o coração de Deus, ele nos separa de Deus. O sentimento de orgulho nasceu nos céus, mas eu quero te falar que o sentimento de humildade também nasceu nos céus. A humildade também nasceu nos céus, porque Filipenses nos fala que ele, sendo Deus, não se importou com isso, não usurpou. Ele, sendo Deus, Jesus, ele se humilhou a si mesmo, tomou forma humana, desceu da sua glória. Ele humilhou-se a si mesmo. A humildade também nasceu nos céus. E ela desceu. Enquanto um queria subir, o outro desceu. Enquanto um queria estar acima de tudo, o outro desceu. Não porque alguém o subjugou, mas porque ele mesmo se humilhou. Ele decidiu viver a obediência à vontade do Pai. Ele decidiu viver a vontade do nosso Deus. E por isso nós recebemos tamanha graça. Aleluia! Recebemos tamanha graça do nosso Pai. Irmãos, a soberba, ela corta os laços dos relacionamentos. E foi assim que aconteceu. Foi assim lá no jardim do Éden, com Adão e Eva. Aquele laço, aquela comunhão foi quebrada por causa da desobediência, do orgulho, porque a proposta do inimigo para Adão e Eva era a mesma. Vocês serão como Deus. Ele que queria ser como Deus também fez a mesma proposta ao homem. E o orgulho, então, passou a habitar no coração da humanidade. Todos nós devemos e vamos ter que lidar com o orgulho. Todos, sem exceção. Nenhum de nós está fora.
Todos nós teremos que lidar com esse sentimento, com o ataque desse sentimento que vem através do inimigo. E aí a questão é como nós reagimos quando ele aparece. Qual a decisão do nosso coração quando o orgulho se manifesta? Qual a decisão do nosso coração? Será que vamos olhar para Cristo e andar como Ele andou? E pensar, ter em vós o mesmo pensamento que há em Cristo Jesus. Tendo em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, vosso Senhor. Esta é a direção de Deus para nós. E agora? Qual é a nossa decisão? Nós precisamos decidir isso todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. Não tem como fugir, né? Ainda é assim aqui com os homens que não reconhecem a superioridade de Deus. O orgulho está reinando. Colossenses 1, 21, 23 fala que antes nós estávamos separados de Deus. Colossenses 1, 21 ao 23. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Desde que, eu quero que você pense nisso, nós fomos reconciliados com Deus, com o nosso Pai. Desde que nós permaneçamos, nós precisamos permanecer, não nos colocar novamente em julgo desigual, não voltar às antigas práticas, não dar lugar ao diabo, não dar lugar ao inimigo, não dar lugar à nossa carne, não deis lugar à vossa carne, porque o Espírito milita contra a carne. Então, desde que nós permanecemos alicerçados, firmes na fé, sem nos afastarmos da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, ele está falando para nós que nós não podemos nos afastar dessa esperança. Há só um Evangelho. Um Evangelho. Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele iniciou dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Aquele que crer nele, pela fé, é salvo. Aquele que se arrependeu do seu pecado. Nós precisamos nos arrepender, é um mandamento. Jesus, ele pregou, ele nos evangelizou com essa primeira mensagem. E essa primeira menção, as primeiras menções que existem na Bíblia são muito importantes para nós. Nós precisamos nos atentar a elas, e porque isso depende da nossa vida. Tudo aquilo que foi criado, perfeito. E Jesus veio estabelecer o reino do Pai, o reino de Deus. E ele fala então para nós que nós estávamos separados, mas em Filipenses 3,18, ele fala que muitos ainda estão vivendo como inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo. Misericórdia. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Muitas pessoas estão vivendo como inimigos de Deus, mas não conseguem nem perceber, às vezes, que estão como inimigos da cruz. Não conseguem nem ver, estão com seus sentidos tão adormecidos, estão tão acostumados com a presença de Deus, ou com a vida espiritual, religião,
que não conseguem perceber que estão longe de Deus, são inimigos da cruz, negaram a Cristo há muito tempo. E que o Senhor nos livre a cada um de nós deste mal, meus irmãos, porque Paulo fala ali com lágrimas. Eu vejo isso, ele reconhece isso, ele escreveu, isso está escrito na palavra. Muitos estão vivendo como se fossem inimigos da cruz de Cristo. E maldito aquele que se faz inimigo de Deus. Lá em Tiago 4:4, a palavra diz para nós assim: adúlteros. Olha, esse começo desse versículo, ele começa dizendo adúltero. O que é um adúltero, irmão? É aquele que quebrou uma aliança. Aquele que foi infiel. E ele começa dizendo bem isso. Tiago diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Irmãos, quem quer viver em amizade com o mundo, quer viver em cima do muro, um pé aqui, o outro pé lá, o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo, você não está em Cristo. Eu tenho que te falar isso. Você está se fazendo inimigo de Deus. Porque 1 João fala para nós lá em 2,15, que se alguém ama o mundo e as coisas que há no mundo, Deus não se agrada dele. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pode continuar. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se amarmos o mundo, se nos entregarmos às paixões do mundo, seremos como aquele povo que a palavra nos diz, como nos tempos de Noé, que casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam, festavam, celebravam, até que veio o dilúvio e todos eles foram consumidos. O que está em nossos corações? Qual é o sentimento que nós estamos dando sentido às nossas vidas? O que nós estamos deixando nos conduzir? Qual é o sentimento? É o orgulho ou é a humildade de Cristo? Qual o sentimento? Por que eu estou te falando desses versículos e falando sobre orgulho? Porque a pessoa, quando ela dá vazão ao orgulho, ela se torna egoísta. Ela acha que as coisas todas giram em torno dela. Quando ela dá vazão ao seu orgulho, o orgulho é uma raiz de todos os males, podemos dizer por assim, dos sentimentos emocionais negativos, destrutivos. O orgulho, ele é o princípio desses males da alma. Porque ele traz consigo muitas consequências, ele traz consigo uma destruição, a morte, a separação do homem do seu Pai celestial. Então não podemos andar no mundo, amar o mundo, querer a amizade do mundo, querer que o mundo nos aplauda de pé. Não, não queira que o mundo te celebre. Prefira que o Senhor te celebre. Resista, permanecei, pois, firmes na fé, no evangelho que foi anunciado. Não deixe se moldar pelo mundo, não se conforme. Nós lemos Romanos aqui, acho que quase todos os cultos. Você deve saber de cor e salteado, né? Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, irmãos, nós estamos num ponto de decisão, nós precisamos compreender que Jesus, ele veio para nos salvar, para nos curar, ele veio para nos dar vida e vida em abundância, uma vida eterna, que não perece. Ele nos deu algo que não é perecível, que não se desfaz com traça, com ferrugem, é algo sólido, verdadeiro, eterno. Ele fala lá em Mateus 28:11, venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos andar como ele andou, para sermos curados do orgulho. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo para sermos curados. Quando o povo no deserto pecou contra o Senhor, porque eles murmuravam. Então o Senhor enviou sobre eles uma praga. Eles foram castigados por causa da sua murmuração, o destruidor. Deus então orienta Moisés a fazer uma serpente e a levantar essa serpente. E ele fala, olha, quem for picado pela serpente, pelas cobras, porque eram serpentes, cobras. Ele falava, então, quem for picado, olhe para essa serpente de bronze, e você vai ser curado. E Jesus, quando veio conversando com Nicodemos, lá em João 3, ele diz, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que olhar para ele não pereça. Cristo foi levantado na cruz. Você precisa olhar para ele, eu preciso olhar para ele, nós temos que olhar para ele. Hoje é dia de nos lembrarmos do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição. Hoje é dia de lembrarmos que ele é aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que morreu para nos salvar, nos lavar, nos resgatar. Ele nos regenerou, nos deu nova vida. Nos comprou com o preço do seu sangue. Então precisamos compreender, irmãos, que Jesus ele está nos chamando, ele fala, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender a humildade. A humildade é algo que se aprende. Fala aí para o seu irmão, a humildade é algo que se aprende com Jesus. E nós só poderemos aprender a humildade se nós estivermos com Ele, se nós aceitarmos o convite que Ele nos faz de vinde a mim. Se aceitarmos ir até onde Ele está e permanecermos com Ele. É necessário uma atitude, uma decisão nossa em relação a isso. Todos os dias eu preciso decidir estar com o Senhor, ir até Ele, aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Amém, irmãos? Ou será que qualquer coisa me distrai? Qualquer coisa me tira o sentido, o foco e a atenção do Senhor? Será que nós estamos tão atribulados, preocupados, distraídos, que o Senhor tem misericórdia, mas nós precisamos, irmãos, pensar sobre isso e olhar para dentro de nós. Cada um deve olhar para dentro de si mesmo, como está escrito, examine-se o homem, pois a si mesmo. Hoje é dia de fazermos isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que você não coma da mesa do Senhor indignamente, mas que você reconheça, peça perdão. Porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele é perdoado, ele é curado. Tem que confessar e deixar haver um verdadeiro arrependimento. Mudança de vida. Conversão. Uma decisão de mudar o rumo, de viver em novidade de vida, de acreditar em Cristo Jesus. Porque ele diz, ai daquele que pisa o sangue de Cristo. Existe um ai para quem pisa, para quem rejeita esse sacrifício. E a palavra fala para nós que aquele que nós precisamos aprender dele.
Combatermos o orgulho com a humildade. E o que é a humildade? Vamos falar sobre isso também. Aquele que não se acha melhor que os outros. Ser humilde não tem nada a ver com carisma, pessoa carismática, boazinha. Não. Humildade não é ser uma pessoa boazinha, porque não existe um bom sequer. Nem Jesus ousou ser chamado de bom. Quando o jovem rico se aproximou dele e falou, bom mestre, ele fala, bom? Bom, só o meu Pai que está nos céus. Não, humildade não é ser bonzinho. Humildade, irmãos, as pessoas confundem a humildade, né, com, às vezes, até com as vestimentas. Com a pessoa, às vezes, com a classe social da pessoa. Se ela é de classe média baixa, se ela é pobre, se ela é paupérrima, se ela é necessitada. Tem muita gente pobre, muito, muito orgulhosa e arrogante. E tem muita gente rica também assim. Mas tem muita gente rica, muito humilde. E tem muita gente pobre, muito humilde de coração. Não, Deus não vê como vê o homem. Deus, ele vê o coração. Deus está vendo lá dentro. Jesus, quando veio, ele disse, olha, vocês ouviram o que foi dito. Amai os vossos. Amai o teu próximo, como a ti mesmo. Ele fala assim, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Amem os vossos inimigos. Eita! E agora? Como que eu amo o inimigo? Aquele que me faz mal, que me persegue, que me calunia. Aquele que eu não vou com a cara. E que se você, como cristão, falar, meu santo não bate, você está repreendido em nome de Jesus, porque não existe isso. Se algo na pessoa que você não está gostando, isso ou é espiritual para que você olhe por ela, ou é em você, ou é em mim. Nós precisamos compreender, irmãos, que nós amamos as pessoas a partir do momento que nós oramos por elas. Porque ele diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Nós devemos bendizer aqueles que nos maldizem. Bendizer aqueles que nos maldizem. Esse é o Evangelho de Cristo. Essas são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensina isso na sua palavra. E então, humildade não tem a ver com aquilo que é externo, ele tem a ver com aquilo que está dentro de nós. E Deus sabe, Deus conhece. Ele sonda mente e coração. Alguém pobre, né, pode ficar rico, e as pessoas, às vezes, que estão à sua volta, falam assim, nossa, lá, fulano ficou rico, ganhou muito dinheiro, agora está snob, está orgulhoso, soberbo. Não, se ele ficou assim, irmãos, ele só está manifestando o que ele sempre esteve lá no coração dele. Porque está dentro do homem. Está dentro. Jesus fala para nós, não é o que entra pela boca que faz mal a vocês, é o que sai, porque vem do coração. As inimizades, as maldades, né? As brigas, as intrigas, as contendas, é o que vem de dentro. Porque o reino dele é assim, é de dentro para fora. Não é aquilo que é externo e aparente, mas é aquilo que está dentro de nós. Nós precisamos entender, o orgulho ele precisa ser tratado, porque se ele não for tratado, nós vamos sofrer outros sentimentos que vão agredir a nossa alma. E não é esse o desejo do coração do nosso Pai. Como nós vimos ali, o orgulho de Lúcifer, ele não queria somente estar acima e se achava que era melhor que Deus, ele queria ser como Deus. Ele tinha inveja, é outro sentimento. Um sentimento que acompanha o orgulho, a inveja. A inveja ela é pesada, ela é um sentimento destrutivo.
O orgulho, ele inflama o ego, o nosso eu, a nossa vontade. E quando o nosso ego não é atendido naquilo que ele foi inflamado pelo orgulho, no seu desejo, ele gera a inveja. Porque quando eu não consigo ter aquilo, ou que aquilo que eu quero aconteça, então eu começo a ter a inveja. E a inveja, ela é pesada. A palavra de Deus diz para nós que aquele que é invejoso, ele apodrece seus ossos. O coração, lá em Provérbios 13:30, ele fala que o coração em paz dá vida ao corpo. Mas a inveja apodrece os ossos. Nós precisamos compreender, irmãos, nós somos chamados para viver no lugar da humildade com Cristo Jesus. Nós somos chamados para viver neste lugar. Não importa se as pessoas à nossa volta não estão vivendo. Não importa o que os outros estão fazendo. Porque a palavra de Deus nos diz que a nossa obediência é que vai punir toda desobediência. É quando nós obedecemos aquilo que o Senhor nos chama a fazer, a praticar, que a desobediência daqueles que estão à volta, aqueles que estão andando no curso da desobediência serão punidos. Não porque nós estamos punindo ele, mas por causa do juízo de Deus, por causa da justiça de Deus, por causa daquilo que o Senhor é, o Deus que vê todas as coisas. E ele não vê aparentemente, como nós julgamos com os nossos olhos. A gente olha, o nosso coração mau, muitas vezes julga, fala, fulano está achando isso, fulano está querendo aquilo, fulano fez isso para me provocar. E às vezes não foi, porque nós não conhecemos o coração, assim como o pastor ministrou aqui. Mas o Senhor vê. E aí que tem o nosso ai. É onde nós precisamos parar e nos examinar. Porque se nós nos examinarmos, nós não seremos condenados. É muito melhor que você se examine do que deixar que você espere para ser julgado. Então, não tenha esta palavra como algo dolorido, amargoso, como algo difícil, mas tenha esta palavra como uma oportunidade de vida. Uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de ser limpo, purificado, de ser sarado, tratado. Porque as palavras do Senhor são vida. E nós precisamos entender, irmãos, que existe uma história, eu vou contar para você uma história de um pavão. Um pavão real. Diz que em uma comunidade de animais vivia-se um pavão. E esse pavão era muito bonito. E todos elogiavam, e na verdade o povo ficava, esperando na hora que o pavão ia aparecer para que ele pudesse abrir seu leque de plumagem, porque ele era muito bonito. Todos gostavam de admirá-lo. Então, o sol nem ainda havia nascido e ele já estava lá todo orgulhoso, desfilando, até que chegava o grande momento onde ele abriu o seu leque de plumagem e as pessoas ficavam olhando para ele, admiradas. E ele achava aquilo tudo muito bom. Até que um dia, essa comunidade foi visitada por um grupo de corujas estrangeiras. E essas corujas, então, ali foram muito bem recebidas. E eles festaram ali e ficaram até tarde conversando. E aí, em certo momento da conversa, as corujas viraram para os animais ali e falaram assim, olha, eu fiquei sabendo que existe um fazão dourado bem aqui perto, mas é a ave mais linda que eu já vi na minha vida. E o pavão estava próximo, ouvindo a conversa. E ele ficou incomodado e falou assim, não, esse fazão deve ter algum defeito, ele não deve ser tão bonito assim, não. Eu vou lá para me ver, eu preciso ver com os meus olhos. Então, conta-se que o pavão saiu e foi procurar o fazão para conferir se realmente ele era tudo aquilo. Mas ele se perdeu e nunca mais foi visto. Moral da história?
Qual a moral da história? Quem sente inveja pensa que o mérito do outro vai diminuir o seu. Aquele que sente inveja, ele pensa que o mérito do outro irá diminuir o seu. Irmãos, sabe por que a inveja vem, o orgulho vem? Falta de identidade. A pessoa não sabe quem ela é em Cristo Jesus. Não sabe que ela é filha de Deus. Ela não tem convicção de quem Deus a fez filha, filho, filhos de Deus. Como o pastor bem leu aqui. João 1,12. A todos aqueles que creram, que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você crê no Filho de Deus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Quem é o seu Pai? Nós precisamos compreender que a nossa identidade, ela está firmada nisso. Nós precisamos compreender a nossa identidade. O pastor falou sobre Naamã também, está lá em 2 Reis 5, do 1 ao 19. A palavra fala para nós que Naamã, ele era um general de guerra, ele era um homem poderoso, ele havia vencido guerras, porque o Senhor tinha dado vitória a ele. Mas ele se tornou leproso. E a palavra diz para nós que ele, então, havia, num ataque a Israel, eles haviam pegado cativa uma menina. E essa menina disse para a mulher de Naamã: ó, se o meu Senhor fosse até o profeta que tem lá na minha terra, ele certamente ficaria curado. Então Naamã vai até o seu rei e conta essa história. O rei oferece para ele muitos bens, muito dinheiro, muito abastança, e fala para ele: vai lá no rei lá de Israel, leva tudo e fala que eu estou mandando para você ser curado. Manda carta, né? Só que acontece que quando Naamã chega lá no rei, o rei rasga suas vestes e fala para ele: uai, por acaso eu estou no lugar de Deus, como é que eu vou fazer isso? E quando o profeta fica sabendo, ele fala para o rei: por acaso não há profeta em Israel? Manda ele vir aqui. E Naamã vai. Só que a palavra fala para nós, lá no versículo 10, coloca lá para nós, lá em 2 Reis 5, versículo 10, que Naamã, ele vai segundo a perspectiva do seu orgulho. Quando nós somos orgulhosos, nós achamos que as coisas vão funcionar da nossa forma, do nosso modo. Por isso que o orgulho impede o agir de Deus. Pode barrar o propósito do Senhor nas nossas vidas. E ele fala que Eliseu enviou um mensageiro para dizer, Eliseu, profeta. Olha, Eliseu nem recebeu ele. Mandou um mensageiro. Pensa na decepção de Naamã. E ele falou: vai e lava-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado. Olha, o homem deu uma palavra e falou para ele: ó, você vai lá, se lava 7 vezes, você vai ficar curado. Não é do que ele queria, gente? Mas e o orgulho? Não pode ser desse jeito, não. Tem que ser do meu jeito. Eu vou ser curado, mas eu quero do meu jeito. Tem que ser como eu acho que deve ser. E aí ele ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar atacado e me curaria da lepra. Ah, mas ele não fez como se faz, como deveria ser. E agora? Agora é um ponto de decisão. Por isso que eu te falo, todos os dias nós precisamos decidir o que nós vamos fazer. Se nós vamos seguir o orgulho ou se nós vamos andar com Cristo. Aceitar o convite dele de ir a Ele todos os dias e aprender a ser manso e humilde de coração. E aí a palavra diz que, pode passar para o próximo, havia um menino, um servo junto com ele. E aí Naamã continuou furioso falando: não são os rios de Abana, Farfar, em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado?
foi embora dali furioso. Gente, ele queria escolher o rio, ele queria escolher o jeito e o modo, o lugar e tudo mais. Não, tem que ser assim. Tem que ser assado. Se não for assim, não serve. Se não for assim, nem vou. É assim que eles gostam de falar, né? Nem vou, né? E aí? Continua. Mas os seus servos lhes disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. Irmãos, olha só, ainda bem que tinha alguém sensato do lado, e ele deu ouvidos. Será que nós estamos dando ouvidos à voz do Espírito Santo? Nós temos, o Senhor, Ele prometeu que Ele não nos deixaria sós, que Ele nos deixaria o Espírito da verdade, o Consolador, o Ajudador, aquele que nos ensinaria todas as coisas, que nos mostraria as grandezas do coração do nosso Pai. Ele disse isso para nós. Ele prometeu e Ele enviou o seu Espírito, o Espírito Santo. Mas nós precisamos ouvi-lo. Escolha. Ainda bem que Naamã, apesar de tudo, né, desse escarcéu, ele resolveu ouvir a voz do servo. E ele foi curado. Mas ele precisou descer 7 vezes no rio. Ele precisou mergulhar lá. E nós precisamos disso. Não importa quantas vezes, talvez, você vai precisar ir para a presença de Deus, para vencer esse orgulho. Não importa, vá. Talvez você vai ter que descer muitas vezes. Talvez você vai ter que aceitar o convite de ir até Ele muitas vezes, porque você vai e continua com o fardo. Volta, ainda quer fazer a sua vontade. A carne ainda está esperneando. O ego, o orgulho ainda está ali querendo dominar a situação. E talvez você vai ter que ir lá de novo, porque 7 é o número de perfeição. E você vai ter que insistir. Não até que Deus faça, mas até que você se submeta, até que nós nos submetamos à vontade dEle, que é boa, agradável, perfeita. Nós precisamos compreender isso, meus irmãos, porque disso depende toda a nossa caminhada cristã. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si. Peça perdão ao Senhor. Ele é poderoso. Ele é aquele que perdoa os pecados. Ele diz para nós lá em 1 João 1,7, se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, e termos comunhão uns com os outros, é preciso a comunhão. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas nós precisamos andar à luz da palavra dEle. Nós precisamos deixar essa palavra nos purificar, essa palavra nos orientar, essa palavra ir lá arrancar toda a sujeira, porque essa palavra é como um espelho que nós olhamos frente a frente para nós mesmos e falamos, poxa, isso aqui não está legal, não, isso aqui estou vencendo, glória a Deus, mas isso aqui ainda, Jesus, estou batendo, socorro, me ajuda, Senhor. Eu decido viver isso. Comece a profetizar. Eu quero te chamar a ficar de pé já, nesse momento. Talvez você vai ter que descer muitas vezes. E você vai ter que descer, cada uma dessas vezes, de uma forma diferente. Pedindo perdão, se humilhando, declarando a palavra. Submetendo o seu espírito, dando uma ordem para a sua alma e dizendo, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Porque está abatido a minha alma. E dizendo, eu obedecerei. Eu sou obediente, porque eu
recebi um ministério de reconciliação. O sangue de Jesus me deu o poder de viver em obediência, porque a palavra de Deus declara que o pecado já não terá domínio sobre mim. Você precisa abrir a sua boca e começar a declarar a palavra de Deus e começar a pedir e a bater quantas vezes for necessário, irmão, mas vença esse mal. Não deixe este mal te dominar, não deixe que gere raízes de amargura no seu coração, não deixe isso cegar os teus sentidos, cauterizar a sua mente, mas diga: Senhor, eu sou mais do que vencedor em todas estas coisas. Em todas estas coisas eu sou mais do que vencedor, porque o Senhor me fez mais do que vencedor, mais do que vitorioso. Comece a orar, ore aí no seu lugar. Espírito Santo, nós estamos aqui diante do Senhor. Estamos aqui, Pai. O Senhor conhece todos que estão aqui, Jesus. Fale com Ele, igreja, fale com Ele. Você sabe onde você precisa do socorro. Diga a Ele nesta noite: Senhor, visita o nosso coração, visita. Sonda o nosso coração, nos conhece mais uma vez. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, ó Deus, nas nossas fraquezas. Senhor, nos ajuda. Nós reconhecemos que nós somos pobres de espírito. Nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos do Teu toque. Nós precisamos da Tua graça, do Teu favor. Senhor, eu quero reconhecer que eu creio em Ti, que eu sou uma nova criatura, eu fui feita, fomos feitos para andar em novidade de vida, para viver uma vida abundante. Foi para isso que Cristo nos libertou. Ele nos libertou para que nós dessemos o fruto do Espírito: amor, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele nos libertou para viver na alegria dEle, na presença dEle todos os dias. Senhor, nós cremos nessa palavra e declaramos: nós somos Teus filhos, nós somos novas criaturas. Perdoa os nossos pecados. Senhor, alinha os nossos olhos, abre os nossos olhos para ver a realidade de quem o Senhor nos fez. Abre os nossos olhos para ver a realidade de quem o Senhor nos fez em Ti. Em nome de Jesus, peça ao Senhor, igreja. Diga a Ele: Senhor, eu preciso da mudança de vida que o Senhor veio me dar. Eu não quero sair daqui como mais uma vez, durante o mês, durante a semana, durante o ano, e viver as mesmas coisas, mas eu quero andar em novidade de vida. Eu quero transformação. Eu quero a vida abundante que o Senhor veio para me dar. Eu tomo posse, eu recebo pela fé. É pela fé, meu irmão, minha irmã. É pela fé que você entra neste lugar. É pela fé que você entra neste lugar e peça a Ele, diz a Ele: eu quero, Jesus, a vida abundante que o Senhor veio dar a mim. Em nome de Jesus.